Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Rosana do canal Rosana Flores, Cactos e Suculentas. Hoje eu tô aqui com a Echeveria Black Prince e eu vou revelar um segredinho meu para vocês. Essa daqui é a minha planta mãe, olha para vocês verem como ela tá grande, ela tá enorme. Essa planta aqui eu já desmembrei ela, fiz várias mudas, essa daqui é a muda dela. Recentemente eu decapitei ela e tirei algumas folhas e coloquei para brotação. E aí que tá o meu segredo. Toda vez que eu decapito essa planta e tiro as folhinhas, eu coloco as folhas debaixo da planta mãe, formando a volta dela. Eu planto ela e depois coloco as folhinhas fazendo a volta. E essas folhinhas que ficam debaixo da planta mãe brotam com muita facilidade. Então, olha para vocês verem. Essa planta aqui, depois que passa uns 10 dias que eu replantei ela, eu coloco ela para pegar o sol da manhã, somente o sol da manhã, e as folhinhas que estão debaixo dela pegam sombra, porque vão ficar bem debaixo da planta mãe. Olha para vocês verem. A folhinha nem aparece, ela fica debaixo da planta mãe. Então, ela vai pegar a sombra e vai brotar. Esse é um dos segredos que eu tenho para reproduzir algumas suculentas por folha. Ela tá aqui com várias folhinhas brotadas. Eu vou tirar essas folhinhas e vou replantar. Vou replantar a mudinha para vocês verem o plantio da mudinha por folha. E vou separar essa planta aqui, que tá com duas cabeças, e vou fazer o plantio de uma delas para vocês acompanhar. Então, vamos lá. Eu vou pegar um vaso para fazer a divisão dessa planta. Eu aperto o vasinho, ela vai começar a sair, ó. Aí eu puxo, enfio o dedo aqui por baixo e puxo ela para não quebrar a plantinha. Vou tirar um pouco desse substrato aqui da raiz e vou fazer a separação dessas duas mudas. Para fazer a separação das duas mudas, o que eu vou fazer? Vou enfiar um pouquinho o dedo aqui no meio, para eu pegar o caule das duas e puxar, ó. Só puxar. Segura as duas cabeças, ó, e começa a puxar e elas vão se separando sozinhas, ó. Você só puxa e a própria planta vai fazer a divisão das duas cabeças. As duas estão com raiz e eu vou pegar aqui a canela e vou colocar aqui nesse machucadinho que fez na raiz para cicatrizar, porque a canela é cicatrizante e é antifúngico também. Vou colocar aqui na outra mudinha e já vou fazer um plantio de uma das mudas para vocês acompanhar. Essa mudinha que eu vou fazer o plantio agora, depois que eu plantar ela, eu vou deixar ela na sombra por mais ou menos uma semana e não vou regar para as raízes se recuperarem. Depois de mais ou menos uma semana que ela estiver na sombra, que ela já estiver bem recuperada, eu vou colocar para pegar somente o sol da manhã. Agora eu vou fazer a preparação do vaso. No vaso eu gosto de colocar brita no fundo, uma camadinha fina, que vai ajudar na drenagem do vaso e vai dar um peso no vaso para o vaso não virar. Agora eu vou pegar aqui o substrato. Esse substrato é substrato próprio para cactos e suculentas e eu misturo um pouquinho da terra da minha horta. Coloca aqui o substrato. Enche bem o vaso. Vou fazer um furinho e vou acomodar as raízes da planta nesse furinho. Depois que eu coloquei ela, só dá um apertãozinho assim. Apertou. Prontinho, já tá plantada a nossa Black Prince. E agora, individualmente aqui, ela vai crescer muito mais rápido e muito mais bonita.
Agora eu vou fazer o plantio da folhinha que eu tirei ali debaixo da minha matriz, que já estava brotada com raiz e crescendo as primeiras folhinhas. Eu vou pegar um vasinho pequeno, porque eu tenho ele aqui de outras plantinhas que eu tirei e mudei de vaso. Mas se você não tiver esse vasinho pequeno, não tem problema. Você pode colocar essa mudinha no copinho descartável de café, copinho descartável de água. Não tem problema nenhum. E depois que ela estiver grande, você muda para o vaso que você tiver. Coloquei as pedrinhas no fundo. Agora eu vou encher o vasinho com substrato. Vou fazer um buraquinho. Colocar a raizinha. Coloquei as raízes. Agora eu vou só acomodar a terra ao redor da raiz. O mesmo processo da outra plantinha. Não vou regar por alguns dias. Vou deixar na sombra. E quando ela começar a crescer um pouquinho mais, eu já vou deixar pegar o sol da manhã. Somente o primeiro solzinho da manhã. Porque senão vai queimar a sua plantinha e ela vai morrer. Enquanto ela estiver pequenininha assim, deixa na sombra, pegando bastante claridade. Quando ela crescer mais um pouquinho, aí já pode pegar o sol da manhã. Essa daqui, depois que passar uma semana, eu já vou colocar para pegar o sol da manhã, para ela ficar na mesma coloração da matriz, bem escura. Se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue o canal e ativa o sininho para você receber outras dicas e acompanhar o crescimento dessas mudinhas. Que sempre que eu for fazendo outros vídeos, eu vou mostrar o crescimento dessas mudas.